Boa noite, Igreja do Senhor. Estão felizes? Amém? Glória a Deus. Como é bom o Senhor Jesus Cristo, né? Pensar que nós somos um com Ele. Oh, glória! Que grandeza é isso! Aleluia, Senhor! Amém. Nesse momento, igreja, nós vamos ministrar as ofertas, né, na casa do Senhor. Se ainda há alguém, talvez algum visitante, que ainda não conhece esse momento é para você entender o que é que esse povo doido, cristão, faz, tá? Esse povo que ministra toda a sua vida na presença do Senhor, inclusive a nossa vida financeira, amém? Então, não fica com medo não, nós somos assim doidinhos mesmo, né? É loucura para o mundo o que a gente faz, e isso é maravilhoso, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 12, lá no versículo 1. João 12, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa tirada, o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém? Aleluia. Queridos, eu queria chamar a atenção hoje nesse versículo 3. Quando essa mulher, Maria, toma ali, né, um óleo que era de nardo puro, não era barato, era caro, né? Essa mulher, a gente entende que ela tinha condição financeira, né, para isso, porque não era qualquer um que podia comprar um óleo tão caro, né, principalmente, né, o que é que ela fala em outros evangelhos, fala que foi o vidro inteiro, né? Então, querido, aqui, o que a gente pode aprender? Por que às vezes nós temos segurado coisas ainda menores para Jesus, de menor valor? O que você tem colocado, derramado na presença do Senhor? Querido, o que essa mulher derramou foi um custo financeiro. Foi custo financeiro. Mas sabe o que é que ela tinha no coração dela? Jesus é o mais importante. Ela tinha consciência de quem era Jesus, porque ela conhecia Jesus. Jesus era ali da casa dela. Cresceu, inclusive, no meio deles. De Maria, Marta, de Lázaro. Ela já sabia por que aquele homem veio. Então, queridos, às vezes a gente fica medindo
e achando que uma parte ou outra a gente não pode colocar na presença do Senhor, que não precisa. Mas aqui a gente vê que quando uma pessoa, uma mulher, um homem, ele está com a vida ligada no Senhor Jesus Cristo, quando ele entende quem é Jesus Cristo, e hoje o Evangelho representa esse Jesus, essa boa nova, nós estamos, querido, ligados a Ele e tudo que pertence a Ele. Então por que a gente retém? Nós temos desculpas. Às vezes a gente arruma as desculpas, como no versículo 4 e 5. Judas Iscariotes, que na verdade, além de traidor, era um ladrão, deu uma desculpa que muitos de nós hoje arrumam. Para que pôr dinheiro aos pés do Senhor? Para quê? É melhor dar aos pobres. Querida, essa desculpa, quem fala isso é porque infelizmente ainda não entendeu o propósito do Evangelho. Querido, o Evangelho ele é mais importante do que comida e bebida. Não é porque eu estou falando que não é importante, mas quem está com a vida aos pés do Senhor Jesus, querido, ele já entendeu o propósito. Olha o que Jesus diz: os pobres sempre os tendes convosco. E a mesma coisa é hoje. Nós não vamos deixar de ajudar quem necessita. Não, não é sobre isso. Mas nada é mais importante do que o Evangelho. Nada é mais importante que Jesus. Nada. Então, que nós possamos compreender que o Evangelho precisa ser pregado. O Evangelho ele precisa ser levado. Às vezes, essas justificativas, elas vêm camufladas com muitas questões, para nos impedir de fazer o que Jesus nos ensinou a fazer. Hoje, nós sabemos, todo dia a gente fala isso aqui, a igreja é a boca de Deus, é uma das, né? Mas é a boca de Deus essa terra. Porque você acha que o mundo, quem não tem Jesus, quem não tem o Espírito Santo, está preocupado com o Evangelho, querido? Não. A gente pode, às vezes, discordar em muitas coisas. Discordamos em teologias, discordamos em visões, discordamos em alguns assuntos, mas tem um que nos une: Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. O Evangelho nos une num só propósito: anunciar as boas novas. Amém? E o dízimo e a oferta nos permite isso. Amém? Querido, quebra essa resistência em nome de Jesus. Pede a Deus. Gente, eu não canso de falar isso aqui. Pede ao Senhor. Deus, me ajuda. Me ajuda a entender isso, Senhor. Por que você e eu, às vezes, querido, nos prendemos tanto nessa questão financeira? Tanto! Querida, a questão financeira é aquela que arrasa com muitas igrejas. Arrasa. Porque ela prega a prosperidade só. E não é, eu creio em nome de Jesus, Senhor, que não é o caso da fonte da vida. Porque maior é Jesus, que é o cabeça. Ele vai cuidar. E se tiver algum desviado, Deus vai pôr no caminho. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nós não façamos como os hipócritas fariseus. Que a gente não saqueie como eles faziam as casas das viúvas. Mas que a gente possa cumprir o ID de Jesus Cristo. Através da sua oferta, do seu dízimo, está acontecendo em nome de Jesus. Amém? E mais,
Vamos dar uma salva de palmas para a nossa igreja? Ô, glória! Nós vamos ter! É logo! Ajuda nessa obra, querido. Essa aqui ainda não é nossa, mas nós vamos ter a nossa. Amém? Se você quer dizimar, ofertar, pega o envelope, pede para dizimar, para ofertar, não sei como é que é, ali para a construção dessa igreja linda, onde você vai ver seus netinhos lá, seus filhotes crescendo. Oh, isso é bom demais da conta. Amém? Vamos nos colocar de pé. Aleluia, Senhor. Obrigada, Jesus Cristo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, por essa igreja. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor hoje chamou o teu povo e eles estão aqui, Senhor, ó Deus, muitas vezes com sacrifício, Senhor, ofertando a sua casa. Mas é porque, Senhor, ó Deus, ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, eu me alegrarei em ti, eu serei fiel a ti, Senhor. Não é barganha. O Senhor não é banco, mas o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor tem prazer em nos abençoar. O Senhor é Deus Todo-Poderoso, dono do ouro, da prata, e Ele abençoa o teu povo conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Aleluia. Pode trazer, querido. Boa noite, que possa... Amém, seja bem-vinda em nome de Jesus. Todos sejam muito bem-vindos, somos irmãos em Cristo Jesus. Agora, como um dia de ceia, vamos abrir em João, Evangelho de João, capítulo 6. É um dia a qual nós não podemos deixar como comum, mas é um dia muito importante na igreja. Verso 63. Amém? Todos encontraram? No verso 63 diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo meu Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Verso 71. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem haveria de trair. É interessante que Jesus começa a falar a respeito das palavras da vida eterna, e ele nos chama a atenção dizendo: o Espírito é que vivifica. Tudo aquilo que nós devemos aprender sobre salvação, sobre a continuação da nossa vida, ela deve ser entendida espiritualmente. A nossa vida, ela é espiritual. E nós temos que ter essa compreensão espiritual num momento como este. O pão é físico, o suco de uva é físico, mas nós compreendemos naquilo que Jesus nos fala, da obediência de fazer aquilo que Ele ordenou, de estar em comum e viver a igreja como nos dias de hoje nós estamos fazendo, em obediência a Jesus, fazer em memória de mim.
E quando nós falamos de viver pelo Espírito, viver de obediência, viver no cuidado da palavra, viver pela fé, viver na direção daquilo que Deus está falando ao nosso coração, porque ninguém pode vir ao Pai se Deus do céu não chamar. Nós temos que entender isso, nós temos que compreender isso, porque o verso está dizendo aqui: as palavras que eu lhes digo e tenho falado são espírito e vida. Ele estava falando aquilo que era do Pai, ele estava trazendo aquilo que era ordenado para o Pai. As palavras da boca de Jesus vinham do céu, as palavras que saíam era espírito e vida. O que tem saído das nossas bocas? Qual é o espírito que sai em mim? Será que temos edificado? Será que temos sido pessoas a qual verdadeiramente vive o Espírito que vivifica, o Espírito que nos renova, o Espírito que dá direção, o Espírito que tem fé? Nós temos que olhar para dentro de nós e ver o Espírito que tem falado ao nosso coração. É o Espírito de Deus, é o Espírito que traz vida. Nós temos que examinar o nosso coração. Nós estamos num dia de Santa Ceia, da ceia do Senhor, e nós temos que compreender isso. E Jesus sabia de todas as coisas, e aqui diz, ele conhecia aqueles que criam nele e aqueles que não criam. Nós temos que entender que no meio da igreja existem os que creem e os que não creem, porque no meio dos 12 existia um. Mas que não seja você, que não seja eu. Nós temos que entender que às vezes pela nossa boca nós traímos Jesus, às vezes escandalizamos com isso, mas não é verdade. Às vezes nos colocamos como traidores de Jesus, como traidores da igreja. Nós temos que posicionar como servos de Deus, a viver a cada dia aquilo que o Espírito fala à igreja, ao Espírito fala ao nosso coração, porque no meio deles estava um que ouvia, mas era aquele que traía. Como tem estado o seu coração? Como tem sido? Como o Espírito tem falado o seu coração? Nós temos crido verdadeiramente nesta verdade que Deus tem falado, de renovação de mente, de espírito, aquilo que nos renova por completo, a caminhar. Como nós temos vivido isso? Nós temos que viver a cada dia o que Jesus está falando no nosso coração. No verso 66 diz: diante disso muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Quando Jesus disse: aquele que come de mim e bebe de mim, eles escandalizavam, porque o Espírito não testificou no coração. Se vivermos na carne, nós não vamos suportar. Se o Espírito não nos testificar, nós vamos abandonar Jesus, como estes discípulos abandonaram. Nós temos que entender, o Espírito Santo tem falado no meu coração, tem que produzir em mim frutos, a qual testifique que eu estou no Espírito, para que eu entenda: Senhor, haja no meu coração, e se há alguma coisa má, tira, Jesus, transforma-te, muda. Existe decisão que não é o Espírito que vai fazer em você, depende do coração para que ele entre. Abre a porta do seu coração. Abra a porta do seu coração, deixa Deus transformar. Coração às vezes nervoso, bravo, não é assim. Pedro era assim, mas foi transformado, um homem que foi mudado por completo. E essa pergunta foi dada: vocês também não querem ir? Jesus perguntou para eles: vocês também não querem me abandonar? E como nós cantamos, às vezes nós cantamos e não entendemos para onde iremos. Você já parou para pensar? Para onde nós iremos? Tem gente que fica queimado com Deus. Queimar com Deus é ruim, hein? A gente não queima com o patrão, mas muitos querem queimar com Deus. Nós temos que olhar para dentro de nós e nos colocar: para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor que pode fazer.
Não existe outro caminho, é o único. Para onde eu vou? Essa verdade tem que pôr no seu coração, meu irmão e minha irmã. Não tem outro jeito. É nós nos redimirmos, é nós nos entregarmos, é nos humilharmos e falar: Senhor, só sobrou isso aqui. É isso aqui que eu sou. Às vezes mentiroso, às vezes falho, às vezes pecador, mas eu quero mudar. Eu quero ser lavado. Eu quero viver pelo Espírito. Não quero mais viver a carne, para agradar o Senhor, porque o Senhor tem palavras de vida eterna. Que você possa compreender isso, que você possa entender o que Jesus está falando esses dias. E quando a igreja, nós estamos vivendo dias e que sabemos, Jesus está voltando. Isso não é conto, isso é uma verdade. Jesus está voltando. Nós temos que preparar a nossa vida, encher as nossas lamparinas, para que elas estejam acesas, esperando o nosso noivo, diante do nosso coração quebrantado, da nossa vida reta, diante de um Deus tão poderoso. No verso 53 aqui diz assim, volta, é o mesmo capítulo um pouquinho antes. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem vive e se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os seus pais comeram, e o mesmo assim morreram. Quem come este pão viverá eternamente. Amém? Que nós possamos agradecer a Jesus, aquele que come do corpo, quem se alimenta do sacrifício, quem se faz a cada dia vida pela morte de Cristo, aquele que se entrega a crer no sacrifício da cruz, aquele que está disposto a viver para Ele, tomando a sua cruz e seguindo Jesus. Este sim é aquele que permanece com Jesus. Vamos estender nossas mãos como igreja, os pastores, os obreiros. Vamos orar pelos elementos da ceia, para que eles sejam elementos de cura, elementos de restauração, elementos de vida. Que o Espírito Santo seja, através da alegria, verdadeiramente da salvação, neste vinho. Ó Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui como igreja, Senhor. Nós estamos aqui clamando ao Senhor, e como naquele grande dia, naquele cenáculo preparado, mobiliado, o Senhor, ó Pai, se fez presente naquele lugar, com os seus discípulos, ó Deus. Algo muito bonito estava ali, Senhor, e nós estamos aqui, Pai amado, como igreja, sabendo que o Senhor se faz presente neste lugar. Abençoa, Senhor, o cálice, abençoa, Senhor, o pão, para que sejam elementos de cura, elementos, ó Pai, de lembrança deste sentar à mesa, ao qual o Senhor, como sendo o Senhor e Salvador, se dividiu, ó Pai amado, naquele momento para a sua igreja, demonstrando amor, demonstrando, ó Pai amado, reverência a cada dia ao Pai, em obediência. E nós estamos aqui igualmente obedecendo ao Senhor, cumprindo o mandamento do Senhor todos os meses, ó Pai, para louvor e para a glória do teu santo nome, Jesus. Amém? Receba aí o pão e o cálice do Senhor. Boa noite, povo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós temos bastante temas hoje, hein? Santa Ceia, projetando 2026, o ano
do resgate. Glória a Deus, que bom. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por favor. No primeiro salmo que eu decorei, Salmo 23. Salmo de número 23. Salmo 23, nós vamos fazer a leitura completa dos 6 versículos. Amém? Verso 1. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É um lindo salmo, o salmo de Davi. Talvez seja o mais conhecido e o salmo mais lido da Bíblia. Mas vamos analisar o contexto desse salmo, que ele é muito bonito. O salmo é tido como um livro poético, como uma poesia. Mas eu não acredito que Deus permitiria um livro na palavra dele só com a intuição da poesia, de forma alguma. Vamos fazer uma análise. Quem era Davi, quem escreveu o salmo? Era um ungido do Senhor, era um homem segundo o coração de Deus. Davi estava preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir, quando escreveu esse salmo? Não. Quais eram suas experiências? Já tinha matado um urso, tinha matado um leão, e já tinha cortado a cabeça do gigante Golias. Davi escreve esse salmo no meio de muita perseguição. Muita perseguição. Alguns dizem que ele estava sendo perseguido por Saul, outros dizem que ele estava cercado pelos seus inimigos em um oásis, e por isso estava tão aflito. Mas como será nesse salmo o sentido espiritual? Aquilo que é por trás das letras, por trás das palavras. Quantas vezes eu vou orar e falo: Deus, me mostra além da letra, não quero ficar preso nessa letra. Porque muitas vezes nós lemos tudo a Bíblia no sentido literal e não compreendemos a verdadeira vontade de Deus naquela escrita. Antes que alguém me julgue aqui, não vim aqui pregar para vocês, vou pregar para nós. A palavra de Deus é para nós. Amém? Glória a Deus. Então não sou melhor que vocês, porque eu estou aqui. A palavra de Deus é para nós. Vamos ler o salmo novamente? Vamos lá. Vamos ler novamente. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quantos aqui tem Jesus como seu pastor? Quantos? Então será que esse versículo está falando a verdade? Quem aqui não tem falta de alguma coisa? Às vezes falta o dinheiro para comprar uma carne. Chega no dia do aluguel, você tem que correr para arrumar o dinheiro. Então por que esse versículo diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Ué, quantas vezes eu já passei falta das coisas com o Senhor sendo meu pastor? Irmãos, essa semana eu fui surpreendido, semana passada.
Eu já li em todas as versões esse salmo. Todas elas estão, quase todas, está escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas tem uma versão, a nova versão internacional de 2023, que está escrito: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Diferente. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, quer dizer que não vai faltar o arroz, o feijão, a carne, o dinheiro que eu preciso. Peraí, não é isso que o salmo quer dizer. Que quando o Senhor é meu pastor, eu não sentirei falta de nada. É assim que Davi está falando. Porque Ele é meu pastor, eu não vou sentir falta das coisas. Estão entendendo, irmãos? A diferença do nada me faltará, como eu não sentirei falta. Porque o Senhor me preenche. Porque Ele é tudo para mim. Tanto faz ter, mas Ele é meu pastor. Aí o que Ele fala no versículo 2? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Davi estava cercado num deserto. Aí ele fala: eu estou num deserto, mas como o Senhor é meu pastor, eu me sinto que estou nos pastos verdes. É como se não existisse deserto para mim. Eu estou nos pastos verdejantes, porque o Senhor é meu pastor. Se Jesus é seu pastor, você pode estar num deserto, mas você precisa sentir que Ele está te colocando nos pastos verdejantes. Ele fala: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele fala: leva-me para junto das águas de descanso. O que é isso? Os pastores reuniam, tiravam a tampa daquele poço e começavam a tirar água e colocavam num recipiente, tipo uma bacia que eles construíam, para que as ovelhas bebessem. Mas também existia também aqueles lagos no meio do deserto, que quando se encontrava um lago daquele, todo o rebanho bebia e descansava ao redor daquele lago. Davi estava dizendo: mesmo sem água, eu estou com o meu pastor junto às águas de descanso. Amém? Olha o verso 3. Está um pouco fechado esse som. Fechou bastante. O verso 3: Ele me faz repousar refrigera a minha alma. Então não combina com o salmo, com o versículo 1 que diz: nada me faltará. Ele estava dizendo: Ele refrigera a minha alma, porque eu estou cercado, estou aflito, estou angustiado, mas o Senhor vai refrigerar a minha alma. Mesmo na angústia, quem tem o Senhor como seu pastor precisa sentir a sua alma refrigerada. Ele diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu esteja neste lugar, passando pelo que eu estou passando, jamais sairei do caminho dos princípios espirituais e morais. Vou continuar sendo justo. Senhor, me guia por eles. Não é porque eu estou cercado, que eu estou angustiado, que eu estou aflito, que eu estou num deserto, que eu vou mudar a minha vida e ser injusto. Eu quero que o Senhor me guia pela vereda da justiça. Veredas, que é um caminhozinho estreito, mas ele disse: eu serei guiado pela vereda das justiças, por amor do seu nome. O verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, sabe o que é? A montanha, lá embaixo um vale, um despenhadeiro, um lugar da morte, e no meio daquele despenhadeiro um caminhozinho, um trieirinho, onde o pastor ia na frente, cantando, assoviando, chamando as ovelhas e elas seguindo ele. Um escorregadinho de nada cairia e morria no meio daquela montanha, e as ovelhas seguindo ele. Ele estava dizendo: mesmo que eu esteja no vale da sombra da morte, eu não vou ter nenhum medo, porque o meu pastor, o Senhor, está comigo.
passar por dificuldade, por medo de morte, por situações difíceis, e não ter medo, porque o Senhor está comigo. Aí ele fala assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. O que o pastor faz com a vara? Ele bate nas ovelhas. Não é só para espantar os lobos, não é só para bater no inimigo, mas também para corrigir as ovelhas. Se o Senhor é o seu pastor, você precisa aceitar Ele te corrigir, te ensinar. Eu estava vendo uma coisa interessante. No meio do rebanho, se tiver uma ovelha que toda hora que ele vai contar, olha, quando sai, conta as ovelhas. Quando traz de volta, conta as ovelhas. Mas tem uma que sempre falta. Sabe aquela custosa? O que o pastor faz, irmão? Não assuste. Ele pega a sua vara, vai lá e quebra a pata da ovelha. Quebra a pata da ovelha e enfaixa, porque ela com dor, ela não vai fugir do rebanho. Ela vai andar junto com o rebanho, devagarzinho, porque está sentindo dores. Não assuste. Sabe aquela ovelha fujona? Cuidado. Porque a vara de Deus pode te trazer com dores para o meio do rebanho. A tua vara, Senhor, e o teu cajado. O que é o cajado? O cajado tem uma curva assim, ó. Quando a ovelha cai no buraco, o pastor vai lá com aquela curva do cajado, passa no pescoço e puxa do buraco. Ele estava dizendo: Senhor, a tua correção, o teu ensinamento e o teu cajado, a tua maneira de me tirar das situações me consolam. Amém? Ah, mas a aprovação está dura. Eita, mas eu estou passando por uma luta. Se o Senhor é o seu pastor, a vara dele vai te consolar. O cajado dele, a maneira de te trazer de volta, precisa te consolar. Quem pode dizer amém? Amém. Aleluia. Verso 5. A partir do verso 5, Deus já não é mais pastor, já é o anfitrião. Olha o que ele fala no verso 5. Davi naquela situação, cercado, ele fala: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Lá no Oriente, quando um rei quer honrar alguém, quando um líder quer honrar alguém, ele prepara um banquete e convida essa pessoa e coloca muita comida, muita fartura. Então Davi estava dizendo que Deus agora, como anfitrião, meus amigos vão ver ele preparar uma mesa, e Deus vai ungir a minha cabeça com óleo. Ele, como pastor, já tinha feito isso. Ungia a cabeça das ovelhas com óleo. Por quê? As moscas, os mosquitos, faltava comer ao redor dos olhos das ovelhas, ao redor da boca, do nariz. As moscas atacam a cabeça da ovelha, que elas não têm paz nem para comer. Então ele vai lá com aquele óleo preparado com especiarias e unge a cabeça da ovelha. Ele é um repelente. Além de cicatrizar as feridas, ele também repele os insetos. Em Israel, o povo não tomava banho todos os dias. Chegava para uma ceia tão importante dessa, o que eles faziam? Ungiam essa pessoa com um unguento cheiroso. Por que Jesus, quando foi na casa de Simão, Maria pega o vidro de óleo, de azeite, de óleo de perfume, e unge Jesus, para que ele ficasse cheiroso no meio do povo? Então a unção com óleo era para tirar o mau cheiro, porque 2, 3, não sei quantos dias sem tomar banho naquele deserto, não tinha água. Aí ele fala: preparas para mim uma mesa na presença dos meus adversários. Deus agora é o anfitrião, eu sou convidado dele, ele vai preparar e vai me honrar na presença dos meus inimigos, me ungindo com óleo, fazendo o meu cálice transbordar. Não é só uma poesia, querido, não é só poesia. Quem está falando aqui é o homem que Deus o chamou, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Amém? E o verso 6: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E algumas versões dizem: enquanto eu viver. Que isso? Mesmo passando por tudo que eu estou passando, eu nunca vou ser ruim, eu sempre serei bom, Senhor.
A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Tem gente que fala: eu bato porque me bateram, eu grito porque gritaram comigo, eu sou assim porque eu sofri tudo isso. Mentira! Se o Senhor é o seu pastor, a partir de hoje a bondade e a misericórdia precisam te seguir. Eu não vou ser misericordioso com ninguém. Ninguém tem misericórdia de mim, ninguém nunca teve dó de mim. Eu sofri a vida inteira, é assim que eu vou ser. Então você encontrou Jesus de verdade? Se você encontrou Jesus de verdade, aconteça o que acontecer, se você chegou até aqui, a bondade e a misericórdia precisam te seguir todos os dias da sua vida. E eu habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Eu não tenho nenhuma desculpa de não vir neste lugar. Quem não vem na igreja por desculpa é porque não ama Jesus de todo o coração. Bondade e misericórdia me seguirão. Ele estava dizendo: Senhor, faz o que quiser comigo, passo pelo que passar, mas eu continuo bom, eu não serei ruim. E outra coisa, eu sempre serei misericordioso, nunca vou deixar a misericórdia. Isso vai me seguir por todos os dias da minha vida, e eu vou estar na casa do Senhor enquanto eu viver. Amém, igreja? Aleluia. Queridos, tem como você olhar para o Salmo a partir de hoje, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu já decorei ele, né? Foi o primeiro. Mas não é só isso. Por trás dessas letras tem uma situação vivida por Davi. Tem como nós trazer para a nossa vida hoje? Tem como trazer o Salmo para a nossa vida hoje? Vamos trazer algumas coisas. Se eu encontrei Jesus, o que Jesus é na minha vida? O que Jesus supriu na minha vida? O que eu deixei Ele suprir e o que eu não deixei que Ele suprisse? Porque tem isso. Tem coisas que Deus supre na minha vida, mas tem coisas que eu não deixo Ele suprir. Sabe aquela questão das pessoas vítimas? O dia que ela deixa de ser vítima, as pessoas param de ter dor dela. Então ela não quer deixar o vitimismo para não ser visto como coitadinhos. Gente, o que tem de pessoas como vítimas da sociedade, como pessoas que sofrem e ela não quer mudar, porque isso é bom, atrai as pessoas. Se eu melhorar, nunca mais vão me ajudar, nunca mais vão olhar para mim, nunca mais vão aproximar de mim, não vai visitar minha casa. Então, queridos, presta atenção. Tem coisas que eu deixo Jesus suprir e tem coisas que eu não deixo Ele suprir. Por quê? Isso me faz bem. Carnalmente, se eu for um coitadinho, as pessoas estão sempre falando: tadinho, que dó, você sofre tanto. É mesmo, precisa de ajuda. Estou sempre lá te ouvindo, te aconselhando. Por quê? Porque não deixou Jesus suprir esta área. Porque encontrou Jesus, mas disse: aqui não, Senhor, eu vou continuar sendo assim, tá? Eu vou continuar sendo a pobre, vou continuar sendo a necessitada, precisando de ajuda, preciso de oração todo dia, preciso de conselho. Se não me der atenção, eu fico chateado. Então tem coisas que ou o Senhor não põe a mão. Então eu quero essas perguntas. Não responda para mim, responda você e Deus. O que Ele mudou em sua vida? O que Ele supriu na sua vida como Senhor? E o que você nunca deixou Ele suprir, carregando até hoje o sofrimento, porque você não deixa Ele preencher. Tem um espaço ali que esse Jesus não pode entrar, porque senão eu não sei viver sem essa situação. Eu notei algumas coisas, não é indireta para ninguém, amém? Eu encontrei Jesus e eu fui rejeitado desde a minha infância. E aí? Eu vou viver com essa rejeição que eu sofri desde a minha infância? Não. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. Jesus supriu essa rejeição que eu sofri desde a minha infância. E quando eu encontrei com Ele, agora muda.
Não tem condição eu sofrer rejeição a vida inteira, encontrar Jesus e continuar rejeitado, porque Ele jamais te rejeitará. Não tem condição. Por que a rejeição não me afeta mais? Porque o Senhor é o meu pastor. Mostra por aí que as pessoas que estão destruídas hoje, a maioria foram abusadas na infância, na adolescência. Talvez isso aconteceu com alguém aqui, foi abusado na infância, na adolescência, mas o Senhor é o nosso pastor. Fala comigo, fala mais, o Senhor é o nosso pastor. Depois que eu encontro Jesus, esse abuso tem que ficar para trás. Ele tem que curar essa ferida, curar essa marca, e eu tenho que deixar Ele fazer isso. E a partir daí, eu encontrar com Jesus agora, eu sou nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quem pode dizer, fala, Jesus fez tudo novo na minha vida. Fala, as coisas velhas já ficaram. Aleluia. Eu já sofri tantos traumas, pastor. Essa semana passada eu coloquei um vídeo sobre traumas. Ela disse, o que é um trauma? É quando você tem uma planta muito fininha e ela vai cair. Aí você amarra uma estaca ao lado dela e passa arame, para ela não cair. Ela vai crescer. E ela vai entortar de novo. Você torna a colocar outra estaca e amarra um arame. Quando ela crescer que for suficiente, você tira a estaca, mas a marca do arame vai ficar. Isso chama traumas. Traumas são necessários para que nós sejamos fortalecidos. São necessários para que nós sejamos fortes. Quem nunca viveu um trauma é uma pessoa fraca, porque ela não tem resiliência, não sabe o que é superação, não sabe o que é vencer algo. Você tem trauma? Eu também tenho. Sofri muito. Eu lembro. Minha esposa está aqui, quero pedir perdão para ela, tá? Minha primeira menina que eu gostei na escola, 12 anos de idade. Opa, que menina bonita. Um dia eu falei, pera, quer namorar comigo? Ela falou assim, você não tem nem cabelo. Eu falei para minha tia, eu vou pôr fogo no meu cabelo, porque eu não tenho cabelo, meu cabelo era tão feio. Porque meu pai não cortava meu cabelo todos os meses, e aí aquela juba. Na época de André e Andrade, a gente penteava o cabelo com pente de raio de bicicleta, era uma tabinha com 4 dentes, a gente fazia assim, aí batia a mão para arredondar. Eu sou dessa época, tá, gente? Vocês não conhecem isso ainda, tá, eu perdoo. Vocês são novos. Mas foi a primeira pessoa que me disse, não tem nem cabelo e quer namorar comigo. Então isso mexeu comigo naquela época, eu sofri muito. Mas quando eu encontrei Jesus, até meu cabelo mudou. Até meu cabelo está melhor. Amém, irmãos? Minha autoestima era lá embaixo. Uma vez passou um caminhão com um elefante, né, de um circo em cima do caminhão. Aí um cara olhou para mim, eu era bem gordo. Aí o cara falou assim, olha lá você lá. Olhei para ele e falei assim, se enganou. A Bíblia diz que eu fui feito em imagem e semelhança de Deus. Se Deus fosse um elefante, então eu pareço com ele. Ele calou a boca. Mas eu já tinha encontrado Jesus. Pode falar se eu sou gordo, se eu sou magro, se eu estou... Hoje eu não estou nem aí. O Senhor é meu pastor. Amém? Não olhe para essas coisas, essas coisinhas, essas picuinhas, essas bobeirinhas. Você deixar de ver uma vida extraordinária que Jesus quer te dar por causa da palavra de alguém. Lembra disso, o Senhor é o seu pastor. Eu vivi a vida inteira com decepções, né? É o nosso contexto de hoje. Mas eu encontrei Jesus. E onde ficam as decepções? No passado. Jesus é aquele que nunca nos decepcionará. Amém? Fala comigo, Jesus nunca me decepcionou. Aleluia. Por que eu vou conviver agora com vítima dos traumas?
vítima das decepções. Se Jesus nunca me decepcionou, né? A desculpa de muitas pessoas: nasci numa família sem estrutura, pastor. Vamos repetir: mas o Senhor é o meu pastor. Não importa a estrutura da sua família que você veio, importa que hoje o Senhor é o seu pastor. Ele é o suficiente para te dar o que sua família nunca te deu, para fazer na sua vida aquilo que você nunca recebeu, porque Ele é o seu pastor. A partir de hoje, valoriza a família que você veio. Você está nesse mundo por causa dela, porque te colocou, o bom ou ruim, mas foi ela. E você só chegou aqui porque você nasceu. E antes de você nascer, Deus já tinha te visto tão no ventre da sua mãe. E ele disse: um dia ela vai estar lá na fonte da vida. Amém? E hoje nós estamos aqui. Tantas pessoas insatisfeitas. Eu ainda não tenho minha moto, eu ainda não tenho minha casa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas o Senhor é o seu pastor. Você não tem, mas vai ter. Agora, fale e faça igual Paulo. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda situação, tendo muito ou tendo pouco. Eu posso suportar todas as coisas naquele que me fortalece. É tão fácil esse versículo: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Não é posso de poder, não, querido, é o posso de suportar. Paulo diz: eu suporto todas as coisas, suporto a fome, suporto tudo naquele que me fortalece. Poder todas as coisas, as pessoas falam isso como: eu passo, pode nada. Vamos ver quando a dor chegar, vamos ver quando a doença chegar, quando a provação chegar, se você pode. Você tem que abrir, suportar ao invés de poder. Amém? Quantos vão suportar tudo? Vou ter uma coisa interessante aqui. Meu marido não me ama, pastor. Eu estou na igreja e estou infeliz, né? Ou minha esposa não me ama. Mas o Senhor é o seu pastor. Pastor, mas ele me traiu. Aí agora é com você. Se você quiser continuar vivendo com isso, o problema é seu. Se não, divorcia e vai embora cuidar da sua vida. Você tem direito disso. Se foi traído, peça o divórcio e vai embora. Cuida da sua vida. Pastor, mas ele é violento e me agride. É caso de polícia. Quer que você fique aqui orando porque está apanhando o marido? Não. Vem para a igreja orar? Não. Polícia. Pastor, eu quero fazer uma denúncia. Entra aqui no meu carro que eu te levo lá. Vamos denunciar e a partir de hoje você não vai proteger, porque quem te agride hoje, amanhã ele vai te matar. E Deus não quer que você fique na igreja orando porque o marido está batendo, não. Não quer que você te puxa seu cabelo, te faz isso ou aquilo. Ah, o pastor pregou que eu posso ter alguém que não me ama, mas o Senhor é meu pastor. Nesse caso de você ser agredida, polícia. E vergonha na cara. E de nunca mais ir lá na cadeia tirar ele, e nem tirar a denúncia. Registrou o boletim de ocorrência, porque eu conheci pessoas que apanhavam, vizinha minha, e ela gritava à noite: socorro, socorro. Eu liguei para a polícia chegou no portão, ela disse: não tem nada aqui não. Recebi uma denúncia agora, que tinha uma mulher aqui apanhando, gritando socorro. Aí ela no portão falando: não, foi um engano. Tinha acabado de apanhar, gritado, e depois disse: não, ninguém está apanhando aqui, é engano, seu moço. Minha esposa é testemunha disso. Está sendo agredida? Tá. Não precisa conviver com isso. Polícia. Amém? E o apóstolo César falou: o pastor conivente com quem apanha em casa, com quem é agredido em casa, ele pode ser chamado lá na coordenação. E eu vi umas coisas muito interessantes, porque nós não concordamos com isso. Amém? Mas só porque ele não te ama. Casou, agora a hora para aguentar. Mas se ele te bater, vaza. Mas se ele te trai, vaza. Amém? Vou encerrar. Falta só 15 para as 9. Jesus. Eu sofro muito porque eu nunca tive pai. E outros para dizer assim:
Nunca tive mãe. Você nunca teve pai ou nunca teve mãe. Mas hoje o Senhor é o seu pastor. E o Senhor não é só o seu pastor, Ele é o seu pai. A Bíblia diz que nós não recebemos espírito de covardia para estar outra vez em temor, mas recebemos espírito de unção de filhos, a qual nós clamamos a Deus como Abba Pai. Paizinho querido. Se você não teve pai, não teve mãe, isso não é motivo de você baixar a cabeça, porque o Deus Criador de todo o universo é o seu pai. Ele é o nosso pai. Ele é o nosso paizinho querido, o nosso Abba Pai. Amém? Quantos gostariam de viver uma vida diferente a partir de hoje? Deixar Deus suprir todas as necessidades da sua vida, não importa qual área, mas deixa Ele suprir. E Ele pode, Ele tem poder, e Ele quer fazer isso. Ele quer curar as feridas, Ele quer te sarar por completo. Ele quer que a partir de hoje você se sinta, onde você estiver, que você tiver necessidade, Ele diz assim: estou aqui, filho, o que você precisa? Sou seu pastor, sou seu pai. Amém? Quero te convidar para ficar de pé. Nós vamos orar. Qual é a sua necessidade hoje? Fala para Ele. Oração pela vida do José Felipe, bebê de 23 dias que está na UTI. É o sobrinho da Érica? É isso. Sobrinho da Érica do Francis. Primeiro eu queria que você orasse. Se tem alguma área da sua vida ainda que Jesus não supriu, que você falasse para Ele agora entrar e suprisse você. Tem alguma área que dói? Tem alguma área que o seu passado ainda não conseguiu sair de você? Causou uma marca, uma ferida? Ore agora para que o Senhor te cure agora. Fala com Ele, fecha os seus olhos. Peça ao Senhor Jesus agora, fala: Senhor, tem essa área na minha vida que eu tenho sofrido tanto, eu quero que o Senhor supre essa necessidade. Quero que o Senhor entre nesse lugar, Senhor, e me supre, porque o Senhor é o meu pastor. Jesus, um dia nós éramos como ovelhas sem pastor, eram desgarrados, mas pelas suas misericórdias fomos encontrados. O Senhor nos encontrou, nos lavou das nossas feridas, nos curou, e hoje estamos aqui no ano de 2025, projetando 2026, para viver uma vida melhor, curados, lavados, realmente como filhos do Senhor. Sim, nós estamos aqui. Entra agora, Senhor, nessas áreas e traz a cura. Preenche esses espaços vazios. Tira, Senhor, todas as marcas, todas as feridas, as dores. Supre as necessidades, Senhor, em nome de Jesus. Que saiamos daqui hoje falando como Davi: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Mesmo que no natural esteja faltando, mas com o Senhor ao meu lado, eu não sentirei falta de nada. Tu estás comigo, Senhor, Tu estás conosco, Tu estás com a sua igreja. Oh, querido, fala para o Senhor, fala: Jesus, entra aqui. O Senhor sabe aonde eu sofro, o Senhor sabe da minha fragilidade, o Senhor sabe o quanto eu tenho sofrido nessa área. Entra aqui, Senhor, me preenche, me supre, me cura. Fala com Ele. Ele está aqui para mudar a sua história, Ele está aqui para mudar a sua vida, e você pode viver o ano do resgate, começando de hoje. Começa a viver o ano de resgate de hoje. Oh, aleluia. Oh, aleluia. José.
concederá o desejo do meu coração. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu confio, minha vida em tuas mãos. E Ele concederá o desejo do meu coração. Ele é meu pastor e Senhor, e nada me faltará. Guia minhas águas tranquilas.